Desperta o nosso ânimo, desperta o nosso interesse, a gente conhece. Da Bíblia em Rosário. E gostaríamos assim de saber. Pra orar. E aí eu fiquei tão nervosa que eu dei. De tudo que a gente sabe, como o Gaudinho falou de missões, a gente aprendeu nas. Eu tive contato há 15 anos atrás, quando a minha mãe era conselheira. Antes ela conversava muito com minha mãe, com a gente, no Zap. Eu era mãe de Raíssa e mãe de Rafisa, né? Rafisa filha rebelde, Raíssa filha... Eu acho que por uns 4 anos eu fui... Essas experiências, na hora que a gente mostrar que a gente não esqueceu os nossos... Amado, nós estamos aqui para um bate-papo com alguma das ex-mensageiras do Rei, da Bíblia em Rosário. E gostaríamos assim de saber o que a organização Mensageiras do Rei contribuiu para a vida de cada uma de vocês. O que ela tem contribuído para a vida de vocês hoje. Pra mim foi que a gente, na organização, a gente aprende muito sobre missões e isso, né, desperta o nosso ânimo, desperta o nosso interesse. A gente conhece vários missionários, sabe da história de pessoas que contribuíram para o meio. E para mim nessa área foi de grande significado. Para mim foi que eu era muito tímida antes de entrar nas mensageiras. Durante as reuniões também eu era muito tímida. E eu tinha muita vergonha de orar em público, muita vergonha mesmo. E uma vez, no dia do reconhecimento de passos, a tia Adlenga, essa conselheira, ela me colocou para orar. E aí eu fiquei tão nervosa que eu decorei uma oração para falar na hora e saiu até errado. E eu improvisei e desde aí eu tenho orado, eu aprendi a orar em público, eu perdi a vergonha. Bem, essa experiência de Thaís, na realidade, faz parte da vida dela, assim como a da minha vida e das demais mensageiras do Rei. E das atuais também, porque sempre que possível, eu estou sempre colocando a experiência de vida de Thaís para despertar, né, as mensageiras atuais a estarem em comunhão com Deus, falando com Deus, para que não tenhamos uma Thaís tímida, mas que a vida dela, a forma que ela preparou uma oração copiada para decorar, hoje ela sabe que não precisa mais disso, porque ela deixa fluir do seu coração a maneira que ela vai falar com Deus. E eu tenho certeza assim, que essa experiência de Thaís tanto fala ao coração dela, como ao das demais mensageiras que já ouviram eu falar sobre isso diversas vezes. Que a gente tem hoje, de tudo que a gente sabe, como o Gaudinha falou de missões, a gente aprendeu nas mensageiras, né? Nos estudos da revista, todos os estudos que a gente chamava, até pessoas de fora para aprender um pouco. Então, a base que a gente tem, a gente aprendeu nas mensageiras. Porque realmente as reuniões de mensageiras são uma preparação para a nossa vida cristã. Porque ela, como a Rafisa falou, é uma base mesmo. A gente aprende a orar, como eu aprende que orar não é só um discurso, é falar com Deus mesmo. A gente tem as vidas dos outros missionários, como a Mini Lu, que foi falado também pra gente, que é servido como exemplo, a gente tem que seguir. E foi muito importante pra mim. Eu também tive o privilégio de ver essa fase de vocês, dos Mensageiros do Rei. Eu acredito que foi notável toda a igreja, as ações de vocês, ele dava para perceber o quanto vocês eram entrosados, o quanto vocês ajudaram também nos trabalhos nas obras de Deus, dirigiam os cultos, sempre eram vocês e era admirável. E além das Mensageiras, eu também acompanhei vocês na EBD e a gente via que as duas
organizações da igreja, digamos assim, as Mensageiras do Rei, junto com a classe de EBD, também poderiam trabalhar juntas quanto a esse estudo da palavra. Eu fui mensageira do Rei, eu tive contato há 15 anos atrás. Quando a minha mãe era conselheira, já comecei bem mais nova, acho que com 7, 8 anos eu já estava participando da organização. E uma das coisas que chamou bastante a minha atenção foi essa parte da leitura da palavra. Porque na organização a gente aprende a decorar versículos, a procurar, a saber onde se encontram os livros. A gente sabe que não é fácil, se descer livro na vida a gente fica sempre procurando, saber onde fica Novo Testamento, Antigo Testamento. Isso a gente aprende muito nas Mensageiras do Rei. Tive como conselheira também a irmã Diná, a esposa do pastor Cupinho, ex-pastor da nossa igreja. E foi um período também onde a gente estudou muito a palavra, a gente também viveu esse dinamismo e hoje a gente vê muito. É triste ver que algumas das meninas que participaram comigo hoje já não estão mais na igreja, mas é bom também ver que existem outras que hoje já têm família, casadas e que ainda assim levam os princípios que aprenderam nas Mensageiras do Rei. E o bom que é fácil relembrar. Assim que a gente chegou na igreja, eu e minha família, nós fomos logo acolhidos, né? Eu fui logo participando da organização. Tia Lena contribuiu bastante, ela conversava muito com minha mãe, com a gente, nos aconselhava. E pra mim, as mensageiras significou muito porque foi ali que eu fui conhecendo a Bíblia, fui conhecendo tudo. E foi muito bom. O versículo que todo mundo sabe, todas as mensageiras, é aquele de Isaías, né? Que é levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz. Pois é. Eu lembro também, quando eu participei da peça, que eu era mãe de Raíssa e mãe de Rafisa, né? Rafisa, filha rebelde, Raíssa, filha quietinha, né? Que eu ficava muito nervosa, eu era tímida, gente. Então, as Mensageiras do Rei, foi a base também pra tirar minha timidez, porque foi aí que eu fui me entrosando nas peças. Minha experiência foi começando na área da música, né? Eu acho que por uns 4 anos eu fui a dirigente de louvor, depois 2 anos eu fui presidente da organização. E o que a gente pode perceber é que dentro das mensageiras a gente começa a ter aquela noção de liderança, perceber que a gente pode exercer uma função dentro da igreja, aprender a ser responsável. E eu também aprendi muito com as gincanas que nós participávamos nos congressos. Geralmente haviam estandes onde cada organização de cada cidade do Maranhão ficava responsável por um país. E nós fomos representando o Brasil e podemos também ter acesso a outras culturas. E eu acho que já foi até dito, as mensageiras servem como incentivo também à leitura da Bíblia. Eu lembro que foi, apesar de não ter terminado todas as etapas, houve um incentivo muito grande à leitura e estudo da Palavra de Deus. É verdade, lembrando sobre o congresso, justamente sobre essas gincanas de locais que a gente representou o país e principalmente o Maranhão, a gente representou as cidades, né? Eu representei Morros e eu tive que me vestir de índia, do Bumba Boi, e a gente chamou muita atenção e como a gente sempre ganhava os troféus, recebia os prêmios, a gente se dava muito bem nessas apresentações e era muito legal. Eu lembro que eu fui pescadora em uma dessas gincanas que teve aí lá no congresso, só que eu não tava parecendo pescadora, eu tava parecendo era mendiga. E mendiga, que eu lembro, era Gemima. Na hora eu me enrolei lá, que deram um papelzinho pra gente gravar, e eu passei mais de 1 mês gravando isso aqui, o papelzinho. Só que quando chegou lá, eu não sabia, era mais nada, eu fui inventar. Mentia tanto nesse dia, eu nem falava, eu só apontava porque tinha um mapa, né? Só apontava lá e ficava. E todo mundo olhando, e eu lembro que foi a melhor apresentação, foi a nossa, de Rosário. Interessante que no decorrer do bate-papo a gente vai acabar lembrando de algumas coisas. Dentro da gincana também tinha a área do esporte.
Vocês lembram que nós éramos um fracasso na área de esporte? Principalmente no Aí vôlei. todas as vezes a gente dizia, mas no próximo ano nós vamos ser melhor, porque a partir de quando chegarmos em Rosário, nós vamos estar marcando um dia para estar ensaiando os esportes. E nada, na quadra da irmã Marlene, e nada, no outro ano sempre era a mesma coisa, um fracasso no esporte. Mas o que é bom desse fracasso no esporte é que nós sempre ganhávamos na área da palavra de Deus, do conhecimento, ou seja, da espiritualidade, sempre falava mais alto, né? Mais forte do que o esporte. Bom saber. Sempre éramos a maior caravana, tudo a gente sempre levava na frente em termos de coreografia, em termos de peça, a gente chamava mesmo a atenção. Tinha até pessoas que se zangavam dizendo que a gente era do interior, tal, que a gente não sabia, mas sempre eu lembro muito bem de Rosa também, que ajudou a gente nesse tempo no Congresso no Batista. E Rosa estava lá na frente, incentivava que a gente era melhor, que a gente tinha que dar o que a gente tinha de melhor para aquela ocasião, e sempre no final a gente conseguia trazer os troféus, conseguia as vitórias. Nós éramos apelidadas, chamadas de caipira, mas as caipiras sempre ganhavam as gincanas, né? O melhor de tudo é isso. Então é muito bom relembrar esses momentos, né? Bom seria se nós pudéssemos passar a tarde toda se relembrando as experiências que cada um tem a contar, né? Que nós tivemos durante todo esse período, na época das Mensageiras do Rei aqui presentes. Mas eu quero assim lançar uma pergunta e fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro, ou se todas também acharem que devam responder. O que vocês podem dizer hoje para as mensageiras, as atuantes mensageiras, fazendo parte da organização, o que vocês podem dizer para incentivarem elas a continuar essa jornada? Com certeza é uma jornada abençoada por Deus. Primeiro que elas não desistam, né? Não desistam no meio do caminho, que elas consigam o objetivo que é chegar no 5º passo, porque é muito bom assim quando tu fala que tu foi mensageiro e tu chegou no 5º passo, tu concluiu, e que elas continuem, né? A gente sabe que é difícil às vezes, mas a gente deve persistir naquilo ali, no nosso objetivo. A Cris até querendo assim lembrar que vocês já passaram por 5º passo, né? Que hoje nós também chamamos de etapas. Hoje as mensageiras elas só irão passar por 4 etapas. Então já tem meninas aí fazendo a 2ª etapa, 1ª e 2ª junto, faltando somente a 3ª e a 4ª. Então são caminhadas menores, mas que com certeza tem muitos a aprender daqui para lá. E o meu prazer maior é saber que vocês estão hoje, continuam hoje na igreja. Eu tinha relatado no sábado passado sobre a alegria de ver Lala como professora, a Lauriene como professora de EBD, né? A Glaudenha, que sempre me encontra nos corredores de tia, eu te amo tanto. E isso é muito prazeroso saber que de alguma forma você contribui para a vida das pessoas. Eu quero agradecer assim, por esse grupo maravilhoso, né? Pela experiência que vocês me fizeram passar, e dizer para o grupo atual, para as mensageiras do Rei de hoje, de agora, que estão concluindo a 3ª etapa, a 1ª e a 3ª etapa, que vocês não desanimem nas dificuldades da vida. Continue, a 5ª etapa, a 4ª etapa vem aí, a 5ª etapa vem aí, e com certeza vocês estarão aqui no Lugar das Meninas para nós também estarmos batendo um bate-papo daquilo que Mensageira do Rei representou e representa até hoje na vida de cada um de vocês. Já contaram suas experiências, é hora que a gente mostrar que a gente não esqueceu os nossos 5 ideais. Viverei em Cristo pela oração. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Reconhecerei a minha mordomia. Enfeitar-me-ei com boas obras. Aceitarei a responsabilidade da grande comissão. As nações cantaremos a história, que é capaz de livrá-las do mal. Revela a verdade e a vida, e dá uma paz real.
surgir no mundo amor, raiará novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar.